Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre fatoração. Então a gente vai começar vendo aqui uma listinha de produtos notáveis que é muito importante para a gente conseguir fatorar. Então o primeiro aqui pra gente é o produto de uma soma e uma diferença, que nada mais é quando a gente tem um número real, uma variável ou uma expressão algébrica U somada a outra, depois você multiplica por uma menos a outra. Então, a gente quer igual a u quadrado menos v quadrado. Então, aqui, u quadrado menos v quadrado é a nossa expressão. U mais v vezes u menos v é a forma fatorada da nossa expressão, certo? Então, aqui no número 2, a gente tem o quadrado de uma soma de dois termos. Então, u mais v, tudo isso ao quadrado, é igual a u quadrado mais 2uv mais v quadrado, certo? O quadrado de uma diferença de dois termos é a mesma coisa do quadrado de uma soma. Então, o que muda? O que muda é que aqui é uma subtração, né? É a diferença de dois termos. E aqui, ao invés de a gente multiplicar por um 2 positivo, a gente multiplica por um 2 negativo. Então, essa é a diferença de um para o outro. E aqui no cubo de uma soma de dois termos e cubo de uma diferença de dois termos, eles também são bem parecidos. Então, o que muda? Aqui é u mais v ao cubo e aqui é u menos v ao cubo. E do outro lado da igualdade, quando é a soma, todos os termos são positivos. E quando é uma subtração, o segundo termo e o quarto termo são negativos, certo? Então, aqui tem alguns exemplinhos de fatoração para vocês. O primeiro deles é a soma ou a diferença de dois cubos. Quando a gente tem uma soma, a gente tem, então, a ao cubo mais b ao cubo, que é igual. A gente coloca a mais b em evidência, multiplicando a quadrado menos ab mais b quadrado. Então, na soma, dentro do nosso parênteses aqui maior, o termo do meio é negativo. E no parênteses menor, a gente tem uma soma. Na diferença, então, a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Então, na diferença, aqui no parênteses menor, a gente tem uma subtração e no maior é puramente somas, que tem um exemplo para vocês. Então, o exemplo A, né? 2x ao cubo mais 2y ao cubo, que é igual. Aqui, nesse primeiro passo, a gente colocou o número 2 em evidência, porque o 2 ele é um fator comum em x ao cubo e em y ao cubo, então a gente pode pôr ele em evidência. Ficou, então, 2 vezes x ao cubo mais y ao cubo. Depois disso, a gente continua com o 2 em evidência e agora a gente usa essa regrinha aqui de cima, da soma ou da diferença. Como aqui a gente tem 2x ao cubo mais 2y ao cubo, a gente vai usar a regrinha da soma. Então, vai ficar 2 vezes x mais y multiplicando x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Aqui no exemplo B, a gente tem um exemplo de diferença. Então, 5x ao cubo menos 5y ao cubo, que é igual. Aqui, novamente, colocamos o 5 em evidência, porque ele é um fator comum para x ao cubo e para y ao cubo. Então, 5 vezes x ao cubo menos y ao cubo, igual 5 vezes x menos y vezes x quadrado mais xy mais y ao quadrado, certo? Agora, a gente vai ver um exemplo de trinômio quadrado perfeito. Então, no trinômio quadrado perfeito, a gente usa o segundo e o terceiro produto notável, que a gente viu lá no primeiro slide. Então, a gente usa o produto aqui da soma de dois termos ao quadrado e da diferença de dois termos ao quadrado. Aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente sabe se ele é perfeito, se ele é considerado perfeito ou não? Para a gente descobrir, primeiramente, o primeiro termo e o último termo, os dois em vermelhinhos, têm que estar precedidos por um mais. Então, eles têm que ser positivos. Então, esse termo tem que ser positivo e esse termo também. Se eles forem positivo, a gente vai para o segundo ponto. Então, o segundo ponto é, a gente extrai a raiz quadrada do primeiro, extrai a raiz quadrada do último. Então, aqui o quadrado extraindo a raiz quadrada, u. V quadrado extraindo a raiz quadrada, v. E agora, se esse daqui, se o u vezes v forem igual a 2 vezes u vezes v, ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, u quadrado mais 2uv mais v quadrado é igual a u mais v, tudo isso ao quadrado.
Então, essa aqui é a forma fatorada do nosso trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui a gente tem 9x² menos 30xy mais 25y². Então, primeiro passo. O primeiro termo é positivo? Aqui pra gente, sim, ele é positivo. O último termo é positivo? Também. Então, ele já satisfaz o primeiro passo. Então, vamos para o segundo. Extrai a raiz do primeiro, então a raiz quadrada de 9x², 3x. Extrai a raiz quadrada do último, raiz quadrada de 25y² igual a 5y. Agora, a gente tem que ver se quando a gente faz duas vezes esse é igual a esse número aqui em roxo. Então, 2 vezes 3x vezes 5y é igual a 30xy. Então, a gente conclui que esse polinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? E, então, 9x² menos 30xy mais 25y² é igual a 3x menos 5y ao quadrado. Então, o 3x é u, o 5y é v, e a gente coloca menos aqui, porque aqui é menos, certo? Lembram daqui? A gente só reescreveu. Diferença de dois quadrados. A gente também viu, foi o primeiro produto notável. Então, u mais v vezes u menos v é igual a u² menos v². Então, aqui, como que a gente descobre, então, quem é u e quem é v? A gente pega o u e extrai a raiz. O quadrado e extrai a raiz quadrada, a gente descobriu quem é u. V², extrai a raiz quadrada e descobre quem é v. Certo? Muito simples também. Aqui tem um exemplo. 9x² menos 25y². A gente extrai a raiz quadrada de 9x², descobrimos que é 3x. Extrai a raiz quadrada de 25y², descobrimos aqui 5y². Então, agora a gente já sabe quem é u e quem é v. Então, a gente já pode fatorar essa expressão aqui. Ficando, então, a expressão 9x² menos 25y², fatorada fica 3x mais 5y vezes 3x menos 5y². Aqui é 5y², tá? Perdão. Então, aqui também temos a fatoração por Brio-Ruffini. Então, como que a gente fatora por Brio-Ruffini? Primeiramente, a gente tem que encontrar o termo independente do nosso polinômio. Quem que é o termo independente? É o termo que não está acompanhado de uma incógnita. Como é que o nosso polinômio está em função de x, então é o termo que não está acompanhado por x, certo? Depois que a gente encontra o termo independente, a gente tem que descobrir quais são os divisores desse termo. Então, aqui no nosso caso, 6, ele é divisível por mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Então, a gente tem esse conjuntinho aqui que a gente denomina de P. Depois, a gente tem que encontrar o termo com maior grau e seu coeficiente. No nosso polinômio aqui, P de x, o termo com maior grau é x², porque o outro é cubo e quadrado e é 1, então o 4 é o maior. E o coeficiente é o número que acompanha o nosso termo com maior grau, que no nosso caso aqui é 1. Depois disso, a gente tem que encontrar os divisores desse coeficiente. Então, os divisores de 1, que aqui é apenas o mais ou menos 1. Fizemos outro conjuntinho Q. Agora que a gente já tem P e Q, a gente consegue encontrar as possíveis raízes do polinômio P de x. Basta dividir P por Q, certo? Depois que a gente já fez todos esses passos, a gente tem que agora fazer testagem. Então, a gente pega, por exemplo, o primeiro número aqui, mais 1. Substitui no polinômio P de x. Se o resultado for 0, quer dizer que o número 1 é sim uma raiz do nosso polinômio. Se o resultado for diferente de 0, a gente vai para o próximo número, menos 1. Substitui aqui no x, deu 0, é uma raiz. Não deu 0, vai para o próximo. E a gente faz esse passo até a gente encontrar uma raiz. A gente vai começar aqui, então, usando o número mais 1, que é o primeiro, para facilitar. Então, o P de 1, a gente faz as contas, deu 0. Então, a gente conclui que o P de 1 é igual a 0, então, o número 1 é uma raiz do polinômio P de x. Depois de fazer isso, a gente passa aqui para essa tabelinha. Nesse quadradinho, a gente põe a raiz, que a gente encontrou aqui. Aqui, a gente põe os coeficientes do polinômio, então, todos os números que estão acompanhados de x, da incógnita, e depois o termo independente. A nossa raiz, então, é 1. Os nossos coeficientes são 1, menos 1, menos 7, 1. E o nosso termo independente é 6. A gente começa aqui baixando o primeiro número, e ele vem aqui na última linha. Depois a gente pega esse número aqui, multiplica pela raiz. 1 vezes 1 é igual a 1.
O resultado que deu aqui, a gente soma do próximo coeficiente, aqui é menos 1. Então, 1 mais menos 1, 0. O resultado que deu aqui, vezes a raiz. 0 vezes 1, 0. O resultado que deu aqui, mais o próximo número. 0 mais menos 7, menos 7. Menos 7 vezes 1, menos 7. Menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Como aqui deu 0, a gente conclui mesmo que esse número que está aqui é uma raiz. Se ele tivesse dado diferente de 0, ou a gente errou nas contas aqui, ou ele não é uma raiz mesmo, certo? Aqui eu só transcrevi a tabelinha de uma maneira mais fácil de observar. O nosso polinômio p de x, o grau dele era 4. O próximo polinômio agora que a gente encontrou a partir dessa tabelinha é um grau abaixo, então ele vai ser de grau 3. E esses números aqui em colorido são os coeficientes do nosso polinômio. Então, o x ao cubo vai estar acompanhado de 1, o x quadrado de 0, o x de menos 7 e o menos 6 é o nosso termo independente. Então, a gente encontrou aqui o polinômio q de x igual a x ao cubo menos 7x menos 6. Como aqui a gente ainda não tem um polinômio quadrado, a gente aplica o primeiro e o segundo passo de novo. Então, encontra os divisores do termo independente, os divisores do termo com maior grau e seu coeficiente, as possíveis raízes e faz testagem. A gente usou aqui o número menos 1 e a gente descobriu que ele é sim uma raiz. Depois a gente aplicou na tabelinha, lembra, coloca a raiz aqui, os coeficientes do termo independente e faz aquela multiplicaçãozinha e a soma. Os valores que estão aqui, então, agora são os coeficientes do nosso novo polinômio. Como aqui a gente encontrou um de grau 3, o próximo é um grau abaixo, então grau 2. O primeiro termo aqui acompanha x quadrado, o segundo acompanha x e o último aqui é o termo independente. A gente encontrou o polinômio m de x igual a x quadrado menos x menos 6. Como aqui a gente encontrou, então, o polinômio quadrado, a gente pode achar as raízes por Bhaskara ou soma e produto. Eu fiz por soma e produto. Então, a soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. A nossa soma tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 6, certo? Então, quais números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? Menos 2 e 3. Então, aqui as raízes do nosso polinômio p de x são os números 1, menos 2 e 3. Agora que a gente já sabe todas as raízes do nosso polinômio p de x, para a gente fatorar o nosso polinômio, a gente tem que pôr nessa fórmula aqui, onde a é o coeficiente do termo com maior grau e x1, x2 e xn são as raízes do polinômio. Então, a fatoração do nosso polinômio fica a é igual a 1, que é o coeficiente do termo de maior grau, x1 é 1, x2 é menos 1, a gente tem que ficar atento aqui ao sinal, porque o menos aqui ele já está na nossa fórmula. Como aqui a gente tem menos 1, a gente põe entre parênteses, que depois fica mais 1. A nossa terceira raiz, menos 2, e a nossa quarta raiz, 3 positivo. Ficando assim a forma fatorada do nosso polinômio. Tem uma observação aqui que é muito importante. Se o nosso polinômio for de grau 4, a gente encontra 4 raízes. Se ele for de grau 3, 3 raízes e assim sucessivamente. Certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente lá no Insta. O link tá aqui na bio. Ou comenta aqui no nosso vídeo no YouTube. E também na nossa link aqui do YouTube, a gente tem um link com o PDF completo dessa aula para vocês, caso vocês queiram baixar. Muito obrigada!